Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje sobre a relação entre teoria da argumentação e as decisões judiciais. Estamos conversando com a professora Cleide Miller Pareja, da Universidade do Vale do Itajaí. Professora Cleide, eu gostaria de falar agora sobre um caso antológico, o caso das melancias. Uma decisão que se tornou aí um clássico do noticiário jurídico, em que um juiz de Palmas, no Tocantins, mandou soltar duas pessoas que tinham furtado duas melancias. A senhora poderia falar um pouco sobre a decisão e o tipo de argumentação que ele utilizou? Me parece até que esse é um bom exemplo de argumentação utilizado pelo juiz. Realmente, essa decisão que o juiz Rafael fez é uma decisão que merece uma atenção especial. Certo. Porque ele não usou uma linguagem difícil, ele usou uma linguagem simples, acessível a qualquer leitor comum, vamos dizer assim, fugindo um pouco da linguagem que é considerada difícil para os leitores, a linguagem própria do direito, né, que é utilizada e que fica um pouco distante para as pessoas comuns. E apesar de ser uma linguagem simples, com vocábulos de fácil entendimento, a estrutura com que ele fez a sentença, ela é rica. Podemos dizer que ele usa de todas as figuras literárias que foram tão criticadas, que eram próprias do discursos de Gorgias, que trouxe todas as figuras literárias para o gênero epidítico, que era chamado o discurso para elogiar alguém, e que foi incorporado, então, à retórica que passou a ser criticada durante muito tempo. Vamos a elas. Então, vamos a elas. O que ele faz? Né? Ele vai usar no início de cada parágrafo uma mesma expressão, que isso já é uma figura literária. Então, ele faz a seguinte colocação: para conceder a liberdade aos indiciados, ele diz, e ele começa, eu poderia invocar inúmeros fundamentos, e coloca ali Cristo, Buda, Gandhi, direito natural, enfim, tudo que ele poderia invocar. Invocar é um verbo que dá a ideia de invocar a deuses mesmo, né? A tudo que é superior. No segundo parágrafo, ele diz, eu poderia sustentar que duas melancias não enriquecem, não empobrecem. Na terceira fala, ele diz, poderia aproveitar para fazer um discurso contra a situação econômica brasileira e falar de pobreza e riqueza. Na terceira defesa, ele diz, poderia brandir a minha ira. Olha a escolha do verbo também, muito adequada, né? Brandir, normalmente é brandir armas, né? Então, brandir minha ira contra os neoliberais, o consenso de Washington, a cartilha demagógica de esquerda, a utopia do socialismo, a colonização europeia. Ele começa a outra. Poderia dizer que George Bush joga milhões de dólares em bombas na cabeça dos iraquianos? Poderia, ele começa a próxima, mesmo admitir minha mediocridade por não saber argumentar diante de tamanha obviedade. Então aqui ele usa um recurso riquíssimo em argumentação, que é demonstrar que não sabe quando sabe. Certo. Né? E aí ele conclui dizendo, tantas são as possibilidades de argumentação que ousarei agir em total desprezo às normas técnicas. Mas ele não está desprezando, claro. Ele usou todas. Não vou apontar nenhum desses fundamentos como razão para decidir. Aí ele termina, simplesmente mandarei soltar os indiciados. Como se simplesmente ele mandasse. Na verdade, ele foi de uma riqueza ímpar, né? Ele invocou tudo que existe, né, de mais nobre para soltar essas pessoas que roubaram duas melancias. Quem quiser, que escolha o motivo.
E agora, um exemplo ruim de argumentação. Bom, depois de uma beleza, né, da simplicidade, né, que é clássica, nós encontramos aqui um exemplo muito negativo em todos os sentidos, porque há o pecado contra a língua, porque nós temos erros de língua portuguesa, certo, no aspecto gramatical, em todos os sentidos, e temos também o uso de uma linguagem inadequada, né? Então, o advogado aqui, né, ele vai fazer a seguinte colocação, que eu peço permissão para a leitura, certo, na íntegra. Fique à vontade. Contudo, a advogada da autora, ele escreve errado, mas deve ser recalcada, ele escreve reclacada, certo, uma recalcada, hipócrita, ignorante, tanto fez que acabou por despejar o colega de profissão do apartamento do prédio que residia com seus filhos, ou melhor, com sua família, que ela administrava. Deveria, por ética profissional, entrar em contacto com o colega e requerer a complementação do mora, já que durante muito tempo residia, tudo junto, sem separação, no referido apartamento. Essa imbecil causou-me profundo dissabores, deve ser dissabores, né? Humilhações, e vem causando ainda por causa de um capricho, mas essa F da P terá muito em breve uma resposta aos seus desumanos atos profissionais. Acho que já deu para sentir o drama. Vamos partir para a próxima pergunta, porque realmente eu acho que quem está nos acompanhando já percebeu, né, por que isso aí a senhora está citando como um mau exemplo. Certo. Recentemente, durante o julgamento da lei da ficha limpa, o ministro Carlos Aires Brito, ele arrancou risos da plateia usando a ginástica artística como uma figura de linguagem. Ele disse que a interpretação do ministro César Peluso sobre a inconstitucionalidade da lei da ficha limpa seria, aspas, salto triplo carpado hermenêutico, fecha aspas. A senhora pode falar um pouco sobre essa palavra tão utilizada no mundo jurídico, que é a questão da hermenêutica? Certo. Então, a hermenêutica é a ciência filosófica que serve para a interpretação da lei, né? Porque a lei ela deve ser interpretada por quem a escreve, por quem a lê. Só que, no caso do direito, essa interpretação ela é uma técnica e deve respeitar a determinadas normas. As pessoas não podem interpretar as leis ao seu bel prazer. E por isso que existe a hermenêutica jurídica e que tem linhas e regras que devem ser seguidas, né? Então são várias as linhas que os estudantes lá na universidade estudam na hermenêutica do direito para verificar quais as linhas que devem seguir nos diferentes caminhos de interpretação da lei, porque se não existir uma norma, aí, para que existir lei, não é? Se existe uma lei e cada um interpreta a seu modo, não há necessidade de lei. E é uma interpretação, mas ela deve ter uma regra, uma norma que deverá ser respeitada. Quando essa interpretação torna-se ridícula, torna-se vamos dizer, literária, né? Porque na literatura, apesar de também ter a sua regra, na literatura também nós temos regras a seguir na interpretação, né? Passa a ser, então, algo de riso, algo de bufonaria, enfim, algo que deixa de ser legal para ser banal. Essa que é a verdade. Ok, nós precisamos chamar mais um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida. É só um instante.